Muito boa tarde a todos. Queria deixar, antes de mais, a nota que ontem, em cima dos acontecimentos, não consegui fazer, da naturalidade com que o Chega recebeu a decisão do Sr. Presidente da República de dissolver a Assembleia da República e de convocar novas eleições, neste caso para o dia 10 de março. Entendemos a decisão do Presidente da República de dissolver o Parlamento. Não havia, de facto, possibilidade de ter uma nova legitimidade e uma maioria que tivesse legitimidade política para conduzir o país num momento tão difícil como aquele em que vivemos e num contexto internacional, também ele, de absoluta dificuldade. Lamentamos que o Conselho de Estado não tenha tido a lucidez maioritária de apelar também a esta dissolução do Parlamento e não tenha aprendido com a história que todos os governos que não têm legitimidade eleitoral e todos os primeiros ministros que não têm legitimidade eleitoral acabam por cair na poeira da história e acabam por ficar associados a maior desprestígio das instituições. Isto só mostra como o PS tem os seus tentáculos em todas as instituições do Estado e como, mesmo nos momentos de maior crise, os tentáculos continuam a funcionar. O que é que significaria ter um Primeiro-Ministro, Mário Centeno, neste contexto? Independentemente do homem e da pessoa. Um Primeiro-Ministro não eleito, não escolhido pelos portugueses, que daria cara e continuidade a um governo caído em pedaços em escândalos de corrupção, de incompatibilidades ou de atrapalhadas políticas. Foi isto que o PS tentou fazer e não nos devemos esquecer disso quando partirmos para a nova caminhada eleitoral que agora se iniciará. Por isso, antes de qualquer outra coisa e de registar com naturalidade a decisão do Sr. Presidente da República, não podemos deixar de registar esta obsessão do Partido Socialista com o poder, que mesmo nos momentos em que esta maioria se dissolve, o Partido Socialista insistiu, com todas as forças que tinha e em todos os circuitos que podia, para manter um Primeiro-Ministro e a mão no Governo, mesmo sabendo, conforme ainda as sondagens de hoje indicam, que esta maioria já estava dissolvida há muito tempo. Tentou convencer o Presidente da República a manter-se em funções. O Presidente da Assembleia da República criticou a Justiça, segundo se sabe, e continua a atacar agora como alvo a investigação que envolve o Primeiro-Ministro António Costa e outros ministros do Governo. Mesmo e apenas somente para manter o poder inalterado na sua esfera de domínio. Só isto já deveria ser mais do que suficiente para os portugueses terem direito a uma nova escolha e terem a consciência de quanto uma nova escolha é fundamental para que o país verdadeiramente entre num ciclo de mudança. Conforme é sabido, o Chega defendeu que as eleições se deveriam verificar antes, ou no final de janeiro, ou no final de fevereiro, dando ao Partido Socialista a hipótese e o tempo para escolher um novo líder e se apresentar a eleições. Tanto quanto sabemos, as diretas no Partido Socialista serão a 15 ou 16 de dezembro. Seria perfeitamente possível realizar-se um congresso no início ou a meio de janeiro e haver eleições em início de fevereiro ou em meio de fevereiro. O Sr. Presidente da República tomou outra opção. Preferiu alargar mais o tempo, alargar o calendário e dar mais tempo para debates e para campanha. Não nos choca, não seria a solução que preferiríamos e significa que o país estará, durante algum tempo, parado. Que teremos um novo governo, mas a viver com o orçamento do Partido Socialista. E isso tem sempre uma grande dose de negatividade e de instabilidade. Porém, neste novo quadro de tempo definido pelo Sr. Presidente da República, o Chega não pode ficar indiferente aos desafios institucionais e às próprias consequências do acórdão do Tribunal Constitucional sobre os seus órgãos. Como não quero que haja nenhuma dúvida sobre a minha legitimidade enquanto Presidente do Partido ou sobre os órgãos do Chega, decidi pedir à mesa, em nome da Direção Nacional ontem reunida, que avance, dado o novo quadro temporal, para a realização de um congresso que será eletivo nos dias 12, 13 e 14 de janeiro e que se realizará em Lisboa para a eleição do Presidente do Partido e também dos órgãos nacionais.
Entendo que no momento em que o Chega, segundo as sondagens, pode e deve ser governo de Portugal, não pode haver dúvidas na sua militância e na sua base sobre quem querem que seja o candidato a primeiro-ministro, sobre os órgãos do partido e sobre as suas instituições. Como sempre, nestes momentos, porque os lugares não são aquilo que nos move nem que nos motiva, entendo que o Chega deve dar um exemplo de democracia interna e no seguimento da decisão do Tribunal Constitucional, sem nenhum medo ou receio, mesmo sabendo que os estatutos o permitiam, uma vez que há eleições num espaço de 6 meses, realizá-las apenas somente a seguir ao ato eleitoral, entendo que, por dever de democracia interna, devemos realizar este Congresso antes das eleições legislativas do dia 10 de março. E por isso, sublinho e repito, dei a minha posição e as indicações à Mesa Nacional, que, na perspectiva da Direção Nacional e do seu Presidente, devemos realizar um Congresso eletivo nos dias 12, 13 e 14 de janeiro para eleger o Presidente do Partido, o candidato a Primeiro-Ministro e validar as escolhas do Partido para todos os distritos do país nas escolhas dos deputados. O Chega, com toda a probabilidade, elegerá agora deputados na grande maioria dos distritos do país. A nossa responsabilidade é, por isso, superior. E entendo que essa responsabilidade deve ser acompanhada com um acréscimo de legitimidade interna e também com o consenso possível nos órgãos do partido para os novos desafios eleitorais que apresentamos. Queria deixar claro o que disse ao Sr. Presidente da República. O Chega está pronto para ser governo e está pronto para ser alternativo. O país pode confiar em nós. Estamos preparados, vamos nos preparar mais e vamos apresentar ao país uma alternativa à direita, credível, coerente e capaz de resolver muitos dos problemas que o Partido Socialista agudizou. O problema da justiça é provavelmente um dos seus maiores. Neste contexto será um debate decisivo para se fazer, sem exageros, sem excessos, com a consciência de que Portugal tem que resolver acima de tudo um problema de falta de justiça, de falta de meios para os operadores da justiça, de independência dos tribunais e do Ministério Público, da proteção e da salvaguarda da independência do Ministério Público, da Polícia Judiciária e de todos os órgãos de investigação criminal. O Chega parte para estas eleições, procurando fazer a maior reforma precisamente nesta área da justiça, onde espera vir a ter responsabilidades de governo num próximo quadro governamental à direita nos próximos anos. Uma última palavra sobre a situação que envolve o Sr. Primeiro-Ministro. Tal como fizemos em relação a casos que envolviam a nós próprios, tal como fizemos em relação a casos que envolveram o Dr. Rui Rio, o Dr. Luís Montenegro ou outros, a nossa posição é sempre a mesma. Temos que dar tempo e espaço à investigação para fazer o seu trabalho. As acusações feitas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, segundo se sabe, ao Ministério Público, são intoleráveis. A ideia, segundo hoje expressa num jornal diário, de que tínhamos que pôr ordem no Ministério Público, mostra a pior faceta que o Partido Socialista tem nesta matéria. A tentação de controlar a justiça sempre que esta não lhe é favorável. É esta reforma que procuraremos fazer, de salvaguardar que ninguém está acima da lei, que o Ministério Público e a Polícia Judiciária podem e devem investigar quem quer que seja, inclusivamente os líderes partidários, os primeiros-ministros, os ministros e o Presidente da República, garantindo que o Estado de Direito funciona sem interferências externas ou sem condicionamentos. O Sr. Primeiro-Ministro também não está acima da lei. Tem direito à presunção de inocência, como todos, mas tem, como nós, líderes partidários, também o dever de explicações acrescidas, quando um caso envolve o seu nome, ou o seu nome a isso é mencionado. Por isso não embarcamos nem embarcaremos em estratégias de ataque à Polícia Judiciária, que neste caso não foi envolvida, ou ao Ministério Público, ou à PSP, ou à GNR, ou a qualquer outra polícia. A investigação tem que fazer o seu caminho. Sublinho isto. Ninguém obrigou António Costa a demitir-se. O Ministério Público não obrigou António Costa a demitir-se. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não obrigou António Costa a demitir-se. Foi uma decisão que o próprio entendeu fazer, quando nada na lei o obrigava a isso.
Alguns dirão que é porque tem culpas no cartório. Outros dirão que é porque se quer defender. Outros dirão que é por causa da função, da dignidade da função. Seja pelo que for, acusar o Ministério Público de causar a queda do Governo é um erro, uma perturbação ao Estado de Direito e não vai ajudar à pacificação das instituições ao longo dos próximos anos. O que o Chega se propõe, se liderar o Governo ou se o integrar, como esperamos, ao longo dos próximos anos, é precisamente uma reforma de justiça que garanta que ninguém está acima da lei, mas que o Ministério Público, a Polícia Judiciária, os órgãos de investigação criminal têm os meios e a independência necessários para o fazer. Este clima soa a clima pós-Casa Pia e não é bom para ninguém repeti-lo. O que aconteceu em Portugal, no seguimento do processo da Casa Pia de Lisboa, os ataques feitos à Justiça então pelo Partido Socialista, parecem agora começar a repetir-se. Primeiro em sordina e agora com algumas das suas maiores figuras, como Augusto Santos Silva. É negativo que assim seja. E o Chega deixa o apelo para que a Justiça seja respeitada, para que a sua independência seja respeitada e para que a autonomia da investigação não crie privilégios indevidos para os políticos ou para os órgãos de soberania. Da parte do Chega, apresentarei em janeiro ao Congresso do Partido um programa eleitoral para nos apresentarmos às eleições do dia 10 de março, completo nas áreas da saúde, da educação, da justiça, do crescimento económico, na área da imigração, na área da integração portuguesa na União Europeia. Teremos um programa de governo, um programa que seja estável, conservador, ambicioso e ao mesmo tempo olhe para um país que quer crescer. Comprometo-me, até ao dia do Congresso, a apresentar um programa que seja completo, que seja capaz de recolher as melhores energias dos portugueses para termos um governo de força, de credibilidade e que na Europa seja respeitado. Por isso mesmo, entendo que é fundamental que a direita seja capaz de dizer ao Sr. Presidente da República que está disponível para ser uma alternativa e que está disponível para construir essa alternativa. Não sei quem vencerá as eleições no Partido Socialista, nem a mim me diz respeito. Mas sabemos uma coisa, que se Pedro Nuno Santos vencer, com toda a probabilidade será ressuscitada uma geringonça à esquerda, com o pior que o país tem e com os piores movimentos que o país incorpora. A direita só tem duas opções: ficar a ver e lamentar-se por esta nova geringonça, ou pegar no seu destino, pegar nas forças que tem, criar a alternativa possível para dizer ao Presidente da República que temos alternativa e que vamos ser alternativa a esta descontinuidade do Partido Socialista. É isso que espero, foi isso que transmiti ao Sr. Presidente da República, é isso que transmitirei aos órgãos do partido, se reeleito no Congresso de 12, 13 e 14 de janeiro.